Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui com mais um programa Sei Lá, Sou de Humanas. Meu nome é Kelvin, sou professor de filosofia. Se você não viu o nosso vídeo anterior, clica no card aqui em cima para você poder assistir o assunto filosófico mais quente do momento. Mas antes de falar qualquer coisa com vocês hoje, eu queria compartilhar uma inquietação deveras filosófica que acometeu meu espírito hoje de manhã. Se eu tenho 1,50, o que eu devo fazer? Pegar um ônibus ou comprar uma goiaba? Se bem que com a passagem a 5,50 não vai dar para pegar o ônibus não. Então é melhor eu comprar uma goiaba e ir andando. Falou então. Brincadeiras à parte, galera. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre dúvida. Dúvida talvez seja a atividade filosófica por excelência. Afinal de contas, se você acredita em tudo que você escuta, você simplesmente não reflete sobre as coisas ao seu redor. E isso, querendo ou não, torna você uma pessoa mais passiva diante de todos os acontecimentos, de todas as pessoas, de todas as coisas. Vamos falar um pouquinho então sobre a dúvida e o senso comum, né? Se você parar para perguntar a alguma pessoa, né? O que é dúvida? Quando você pensa em dúvida, você pensa em quê? Geralmente a gente pode associar a dúvida a 4 tipos de coisas diferentes. A primeira tem a ver com a noção de descrédito, ou seja, de você não acreditar em uma determinada coisa. Tipo quando o seu amigo chega pra você e fala: "Caracas, eu consegui uma passagem a 1,50. Tu vai virar pra ele e falar o quê? Duvido. Caraca, não posso andar mais na rua que tá todo mundo me reconhecendo, eu virei um youtuber famoso." Se eu falar isso pro meu editor aqui, ele vai olhar pra mim, vai começar a rir e vai falar: eu duvido. O segundo ponto tem a ver com a noção de aposta. Ou seja, imagina que o seu amigo chega em casa e fala pra você: "Eu duvido se você tem coragem de pegar óleo de pimenta e derramar no olho." Melhor não, né? O terceiro ponto, eu tenho certeza que você já passou uma vez na sua vida. É quando você tá assistindo aquela aula, talvez a aula de filosofia, e aí você não tá entendendo nada. Você vira pro seu professor e fala: "Professor, eu tenho uma dúvida." Aí o seu amigo vira pra você e fala: "Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro." Galera, só lembrando que duvidar, perguntar, não é coisa de gente boa não. Na verdade, só demonstra que você tem interesse em aprender. Toda dúvida é importante, principalmente essas dentro do ambiente escolar. Então não deixe de perguntar, hein? Só vai zoar o teu amigo aí, porque agora ele vai entender que dúvida não é coisa de gente burra, coisa nenhuma. Ou então, quando você pergunta sobre um determinado assunto, por exemplo, o que é melhor, comprar a goiaba ou pegar o ônibus? E aí uma pessoa responde pra você: "Cara, eu tô em dúvida." Ou seja, ele realmente não sabe qual é a melhor escolha. O quarto e último ponto tem a ver com a questão do efetivo não saber. Ou seja, você pode ser questionado sobre uma determinada questão e você não saber responder. Você pode dar uma de Glória Pires e dizer: "Não ser capaz de opinar." Disso a gente pode concluir que duvidar é algo muito corriqueiro. É tipo respirar. Você faz todo dia, toda hora e às vezes nem percebe que está fazendo. Mas de que forma a filosofia pode ajudar a gente a entender melhor a questão da dúvida? Para esse vídeo de hoje nós vamos utilizar como referência o filósofo francês René Descartes, também conhecido como o pai da dúvida, que obviamente, como vocês já sabem, era irmão gêmeo do Sylvester Stallone. Em filosofia, nós podemos categorizar a dúvida de várias formas. Para esse vídeo aqui de hoje, nós vamos utilizar 3 divisões. A primeira categoria da dúvida é aquilo que a gente pode chamar de dúvida comum. A dúvida comum é aquela dúvida que é respondida pelo simples passar do tempo. Como, por exemplo, a seguinte questão: "Será que o sol vai nascer amanhã?" A resposta para essa questão é: quem viver verá. Se amanhã você estiver vivo, amanhã você vai saber a resposta. O outro tipo de dúvida é conhecido como dúvida filosófica. Diferente da dúvida comum, não tem a sua resposta com o simples passar do tempo. Na verdade, parece que quanto mais o tempo passa, mais dúvida você tem sobre esse assunto. Como, por exemplo, aquelas perguntas essenciais da nossa vida: de onde viemos, para onde vamos, o que eles comem, onde se escondem. Você vai ver amanhã no Globo Repórter. E temos, por último, a dúvida metódica. Foi um termo criado por René Descartes e esse assunto foi abordado no livro Meditações sobre Filosofia Primeira. Mas esse assunto a gente vai abordar num próximo vídeo. Tá duvidando? Então se inscreve no canal
canal e clica no sininho aí que tu vai ver se não vai acontecer. Para Descartes, dúvida metódica é o ato de duvidar sistematicamente de todas as coisas. Mas aí você vai e me pergunta: pra que ele criou esse negócio de duvidar sistematicamente de todas as coisas? O verdadeiro objetivo dele, com a dúvida metódica, era alcançar o conhecimento. Para ele, conhecimento era definido de duas formas. A primeira forma pode ser resumida da seguinte maneira: aquilo sobre o qual não resta dúvida. A segunda forma pode ser expressa da seguinte maneira: conhecimento é aquilo que se apresenta de maneira clara e distinta ao meu espírito. Para o Descartes, essas duas formas eram correlatas. A diferença entre essas duas definições é que a primeira nós chamamos ela de definição negativa e a segunda de definição positiva. A definição negativa é aquela que não diz exatamente o que é a coisa, mas apresenta uma negação. Por exemplo, você pode virar para mim e perguntar: qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Eu posso responder para você: o cavalo branco de Napoleão não é preto. Mas você não disse qual é a cor, você disse qual não é. Com isso, acaba sobrando muito espaço e isso pode dificultar o entendimento correto sobre o tema. A definição positiva é aquela definição onde você diz exatamente o que é, sem deixar espaço para interpretações. Você pode perguntar para mim de novo: qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? E aí eu vou te responder: a cor do cavalo branco de Napoleão é branca. Porque, se você não sabe, era uma égua. Ou não? Eu não sei. Tô em dúvida agora. Comenta aí embaixo qual você acha que é a cor do cavalo branco de Napoleão. Ao duvidar sistematicamente de todas as coisas, Descartes pretendia construir um caminho seguro para alcançar o conhecimento. Segundo ele, se você aceita de bom grado todas aquelas informações que você obtém através dos sentidos, ou aquelas coisas que você escuta outra pessoa falando, você pode facilmente ser levado ao erro. E tá aí uma coisa que nem a filosofia e muito menos o conhecimento quer fazer com você: te levar ao erro. Por exemplo, sabe quando a sua mãe vê a sua chinela virada lá e fala pra você que você não pode deixar ela virada assim, não, ela vai morrer? Pois é, não existe nenhuma comprovação científica, filosófica ou sei lá de qualquer natureza, para além da cabeça da sua mãe, que isso realmente vai acontecer. Mas não tenta sorte não, porque mãe tu sabe como é que é, né? Com a dúvida metódica, portanto, o Descartes queria estabelecer um caminho seguro para você alcançar o conhecimento. Duvidando de todas as coisas, sejam elas coisas evidentes ou não, com certeza vai nos ajudar a alcançar um conhecimento sobre um determinado tema. É como se você colocasse um filtro, mas não é esse aqui que você está vendo não, e nem esse aqui também. É como se fosse a vela do filtro, que vai filtrar a água e impedir que as impurezas passem por ela. Da mesma forma, funcionaria a dúvida metódica. Você vai colocar um filtro na sua mente e vai impedir que as impurezas, como o erro ou a incerteza, passem a fazer parte do seu conjunto de pensamentos. Mas aí você vira e pergunta: o que eu aprendi com isso? Como eu posso usar isso na minha vida? Se você é uma daquelas pessoas que não acredita em tudo que você vê de primeira, na televisão, no jornal, no Zap, nos canais de YouTube, ou seja lá qual a fonte que você usa para obter informação, com certeza você vai ser uma pessoa que vai dar mais trabalho para ser manipulado. Você não vai sair por aí propagando informações erradas, ou as famosas fake news, que provavelmente são o maior desafio do nosso século, principalmente se tratando de política. Você vai ter mais clareza para tomar as melhores decisões e vai conseguir certamente levar uma vida melhor. Afinal de contas, é para isso que a filosofia serve também. Se você duvida que a filosofia serve para isso, faz o teste. Começa a duvidar sistematicamente de todas as coisas. Antes de você ir embora, se você não viu o nosso vídeo sobre felicidade, clica aqui no card que você vai ser direcionado para ele, beleza? E comenta aí embaixo se você tem muitas dúvidas, se você já foi acometido por uma dúvida filosófica recentemente, a famosa dúvida cruel. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo para disseminar a dúvida. Afinal de contas, um duvidante só não faz verão.